Pessoal, continuando então, a- estamos estudando nesse momento os 4 Vs da produção, das operações, que seria uma forma de nós tentarmos caracterizar o nosso sistema de operações. E pelo que nós estamos vendo, mesmo que nós estudemos sistemas com características bem distintas, todos eles podem ser caracterizados, o seu funcionamento pode ser explicado, tá? Alguns pontos importantes podem ser deixados mais claros se a gente faz esse detalhamento por meio dessas 4 características. No vídeo anterior, nós falamos sobre volume. Uma empresa pode ter por estratégia produzir em maior volume, normalmente tentando ganhar escala e ter menor custo. Vimos a segunda característica, que é a variedade, que normalmente é inversamente proporcional, né? Está em relação inversa com o volume. Se eu trabalho com alto volume, eu vou ter que fazer isso aí com baixa variedade de itens. Eu não tenho como produzir muito de muita coisa. Se eu tiver que fazer isso, é melhor eu ter sistemas diferentes. Um sistema mais eficiente, ele dá conta de produzir muito de uma pequena quantidade de itens, porque aí eu consigo especializar, aí eu consigo ter equipamentos mais automatizados, eu consigo ter uma gestão mais próxima de tudo isso. E o outro elemento foi algo que não depende da empresa, que não está dentro do seu escopo de decisão, que seria a variação da demanda. E é algo do mercado. Então, como eu falei no vídeo anterior, o ideal, o que toda empresa gostaria, por isso que não é uma escolha, todas elas, se pudessem, escolheriam ter uma demanda estável. Tá? Imagina, a demanda vai ser em média 1.000 unidades. Ela pode ser constante, mês a mês, ou ela pode variar. Um mês dá 500, no outro mês dá 1.500, depois sobe, depois desce, e na média daria 1.000. Lógico que todas prefeririam ter uma demanda estável, porque é muito mais fácil gerenciar dessa forma. Eu não preciso variar minha capacidade, eu não preciso me preocupar em contratar pessoas, em fazer hora extra, em sobrecarregar ou ter períodos de ociosidade. Nesse caso, o que nós vimos é que nós precisamos ter, no caso de empresas que trabalham em mercados que naturalmente têm uma variação de demanda maior, que ela poderia trabalhar ou variando a sua capacidade, né? Vai aumentando ou diminuindo a capacidade à medida que a demanda aumenta, ou seja, eu vou tentando acompanhar, fazer com que a capacidade acompanhe a curva da demanda, ou eu poderia usar estoque. No caso de indústrias, no caso de bens físicos, nós poderíamos estocar em períodos de demanda menor para vender em períodos de demanda mais alta, né, mantendo a nossa capacidade constante. Para finalizarmos então esse estudo, temos a visibilidade ou contato com o consumidor, e aqui diz respeito ao nível de interação que a empresa tem com o seu cliente. Mas vamos entender isso não apenas como abrir canais. Tá? Não é só você colocar uma página na internet, ou ter um saque, ou responder e-mails. Não é isso. Eu preciso dar voz ao cliente, eu preciso ouvir esse cliente, e eu preciso ter uma estrutura interna que consiga captar essas solicitações e transformá-las em ações, de forma que eu dê respostas adequadas a esse cliente. De pouco adianta eu ter muitos canais abertos se o cliente pede algo eu nunca faço, eu só entrego o mesmo resultado, só forneço aquele produto padronizado. Então, de um modo geral, quem tem mais contato com o consumidor, quem tem mais visibilidade, são empresas de serviços, já que o cliente está lá, tá? Mas, lógico, existem variações em relação a essa dimensão entre empresas do mesmo ramo. Restaurantes, por exemplo. Um restaurante certamente vai ter muito mais visibilidade, muito mais contato com o consumidor do que uma empresa que fabrica, sei lá, pregos. Não dá para comparar. Mas dentro do ramo de restaurantes, existem alguns que vão ter um contato mais próximo, mais visibilidade, e outras que vão ter menos contato. Por exemplo, você chega num restaurante que tem um pequeno cardápio e não tem opção nenhuma além do que está colocado, e você não pode pedir nenhuma variação naquele prato. Tem visibilidade? Tem, mas é baixa. Porque não há como o cliente colocar a sua necessidade. Não há uma preocupação com customização. Agora, aquele restaurante que o chefe vem à sua mesa, que ele ouve o que você está querendo e sugere, inclusive, uma modificação, vai preparar um prato especial de acordo com essa necessidade,
é um restaurante que tem muito mais visibilidade do que o anterior. Certamente cobra mais caro, mas em relação à visibilidade seria muito maior. Então essa dimensão é priorizada por empresas que prestam algum tipo de serviço, é o mais comum. Pode haver também essa dimensão em nível mais alto em empresas que produzem produtos? Sim. Mas normalmente essas empresas que produzem produtos com alto nível de visibilidade têm serviços agregados. Para que eu possa fornecer um produto diferenciado, eu preciso ouvir o cliente, eu preciso fazer um projeto para esse cliente, eu preciso entender a necessidade dele, e isso implica em um serviço interno que deve ser realizado. Se eu ofereço apenas um produto padronizado, certamente o contato com o consumidor vai ser mínimo. Agora, para que as empresas que querem trabalhar dessa forma tenham uma condição de fornecer esse canal, essa abertura e essa customização ao cliente, elas precisam ter algumas características, como por exemplo, o principal recurso transformado é o próprio consumidor. Isso aqui, notadamente, em caso de serviços. Tá? Como serviços são o tipo de empresa que mais trabalha, né, que mais tem a preocupação em desenvolver essa dimensão, empresas que têm esse nível muito alto, o principal recurso transformado é o próprio consumidor. O caso do hospital, por exemplo. Imaginem como é o processo de atendimento em um hospital. O médico tem que entender qual é o problema do paciente. Pode ser uma doença, sei lá, comum, mas que naquele paciente específico está gerando alguns sintomas. Ou aquele paciente específico é alérgico ou não pode tomar um determinado tipo de medicamento ou não pode ser realizado um determinado tipo de tratamento. Então ele tem que entender o modo como esse consumidor qual é a sua necessidade e adequar o processo para que ele possa ter o melhor tratamento possível. Então, quando o recurso transformado é o consumidor, esse contato, esse entendimento, essa interação é muito importante. Constantes momentos da verdade. Quanto mais momentos da verdade existirem, maior vai ser a importância dessa dimensão. O que é o momento da verdade? O momento da verdade é um conceito muito interessante, muito ligado à qualidade em serviços, que representa todo e qualquer momento de interação do cliente com a empresa. Então eu posso ter, sei lá, vamos pensar um caso tirando de serviço que isso é constante, mas uma indústria, ela fabrica um produto, ela vende esse produto. Se o cliente vai até a loja da empresa, a loja de fábrica, e vai buscar a aquisição desse produto, nesse momento em que ele está interagindo com o funcionário da empresa, nós temos um momento da verdade. Se ele liga para a empresa buscando informação, esse contato, esse atendimento é um momento da verdade. Se ele tem um problema com o produto e vai devolver ou vai solicitar assistência técnica, isso é um momento da verdade. E qual a importância disso? São esses momentos que vão gerar uma percepção de qualidade no cliente. E muitas vezes você tem um produto de alta qualidade, você tem pessoas na ponta treinadas e qualificadas para atender bem o cliente, mas se houver algum ponto de contato não mapeado em que o cliente recorra a ele e não seja bem atendido, isso pode prejudicar toda a percepção de qualidade. Então, quanto mais momentos da verdade, maior preocupação que a empresa deve ter em relação à qualidade do atendimento, já que é isso que vai proporcionar no cliente uma imagem positiva ou negativa da empresa. Bom, para que esses momentos da verdade sejam sempre positivos, é necessário que existam funcionários bastante qualificados, com autonomia, o cliente chegue com um problema e o funcionário possa resolver. Não adianta aquela história, eu vou falar com o meu supervisor, vou falar com o meu gerente e não dar uma resposta rápida a esse cliente. Não adianta você ser super educado e não resolver as questões que o cliente traz. Então, o funcionário precisa ser qualificado, precisa ser capacitado, precisa ter recursos e ter autoridade para entender e resolver as questões colocadas para o cliente. Uma consequência desse atendimento próximo, e levando em conta que quando o cliente vê um canal aberto, ele vai colocar a sua necessidade, que nem sempre é a mesma dos demais, é que não é possível adotar um alto nível de padronização. Lógico, tem que ter as diretrizes estabelecidas, os pontos críticos têm que estar claramente identificados, mas eu não posso ter um processo engessado.
Eu não posso ter uma forma única de realizar um trabalho. Eu preciso ter uma forma de fazer com que haja uma flexibilidade para permitir que o cliente seja atendido de uma forma compatível com a sua real necessidade. E isso gera um custo maior. Lógico que funcionários mais capacitados, um processo que não é tão padronizado assim, que deve ser feito de formas diferenciadas, eu não posso ter recursos automatizados, especializados, isso vai levar o custo, mas é o que a gente já conversou, é um custo mais alto, mas eu vou estar proporcionando um valor agregado muito alto, e isso pode proporcionar um preço mais alto que vai ser cobrado para o cliente. Tá? Então essa é outra dimensão que finaliza o conceito dos 4 Vs. E se a gente coloca então tudo junto, a gente vai ter esse quadro que representa situações. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos o volume. De um lado, nós temos um volume alto, do lado esquerdo, do lado direito nós temos um volume baixo. E vocês observam, aqui de cada um dos lados, que nós temos situações ligadas ao processo da empresa em cada uma dessas situações. Vamos dar uma olhada para o volume. No caso do volume alto, nós temos uma situação em que tem muita repetibilidade, afinal, é um produto que é feito com grande frequência, com grande constância, pessoas especializadas, um processo altamente sistematizado, com capital intensivo, ou seja, muito investimento em tecnologia, automatização, proporcionando um custo unitário baixo. Isso é característica de um volume alto. Já um processo que trabalha com baixo volume, ou seja, eu faço pouca quantidade, muitas vezes de vários itens diferentes, mas pouca quantidade de cada item, eu não vou ter repetição, já que aquele processo é realizado poucas vezes. O funcionário participa mais ativamente do processo, afinal, não tem equipamentos tão automatizados, a qualidade, a própria produtividade depende muito mais da qualificação e da capacidade do funcionário. Menor sistematização e, consequentemente, custo unitário alto, que pode proporcionar um preço maior caso a gente atenda de modo mais específico a necessidade do cliente. Então, são repercussões ligadas a processos com volume alto e com volume baixo. Percebam que o mesmo acontece para os demais elementos. E se vocês observarem, quando a gente olha para a variedade, e se a gente olha especificamente a variedade baixa, tá? Isso aqui vai estar muito mais próximo do volume alto do que do volume baixo. Afinal, a variedade baixa é um processo bem definido, portanto com muita repetição, rotinizado, padronizado, regular e com custo unitário baixo. Ou seja, o que a gente vê, e isso é bem intuitivo, já tínhamos até conversado sobre isso, que se uma empresa trabalha com alto volume, o natural, tá, se ela quer ser mais eficiente, é que ela trabalhe com variedade baixa. Em relação à variação da demanda, que é algo que não depende da empresa, vem do mercado, o que a gente tem que analisar é qual é a capacidade da empresa de lidar com a variação da demanda mais alta. Se ela tem uma boa capacidade ou se ela tem uma menor capacidade. Percebam da mesma forma que se a empresa trabalha com alto volume e com baixa variedade, a situação em que ela não consegue, em que ela não tem uma capacidade elevada de lidar com alta variação de demanda, seria exatamente um processo estável, rotineiro, previsível, com alta utilização e custo unitário baixo. Ou seja, continuamos dentro da mesma lógica. O que eu estou afirmando aqui é, se a empresa trabalha com poucas variedades de produto, produzindo muito de cada uma, qual é a consequência? Se a demanda oscilar demais, ela não vai ter uma boa capacidade de lidar com isso. Imagine um produto que ela vende demais. Ela faz 2 unidades, 2 tipos de produtos apenas. Um deles está em baixa, certamente ela vai ficar com a linha parada, ela vai ficar ociosa. Ela não vai ter o que fazer, ela só faz 2 itens. São linhas específicas. Então isso vai implicar em prejuízo para ela. E da mesma forma, quando nós temos uma visibilidade baixa, ou seja, pouco contato com o cliente, eu não ofereço esses canais de comunicação, eu não padronizo, eu vou também estar dentro dessa mesma sequência, porque visibilidade baixa implica prazo de entrega padronizado, pouco contato humano, centralização, maior utilização de pessoal e custo unitário baixo. Ou seja, eu sigo essa sequência. O mais lógico é alto volume, baixa variedade,
baixa capacidade de lidar com variação de demanda e baixa visibilidade. E o contrário segue